Aleluia. Amém? Já profetizaram? Glória a Deus. Pode se sentar. Meu tangedor esqueceu a música, eu não combinei com ele. Amém, irmãos? Mudamos, né, irmãos? Mudamos de lugar. Mudança. Eu gosto tanto de mudança. Só nesse lugar aqui eu já mudei a igreja 3 vezes de lugar. Ela era aqui. Aí nós fomos lá para a ponta. Aí depois nós construímos esse outro lado. Aí essa semana eu falei, não, vamos mudar lá para o prédio. Sabe por quê, irmãos? Porque na vida da gente é assim. Pode baixar o teclado, filho, um pouquinho. Seu guarda-roupa está uma bagunça. Sabe qual que é o primeiro segredo para você arrumar ele? Você jogar tudo para fora. Na minha casa tem 3 quartos. Eu tenho um quarto, que eu e a Vanessa, quarto do casal, tem um quarto dos filhos, e tem um quarto do profeta. Os visitantes que vão lá. Só que o meu guarda-roupa, eu saio de casa 4h30 da manhã para vir orar. Imagina eu 4h30 da manhã abrindo o guarda-roupa, tirando roupa. A mulher já tinha me largado. Então, as minhas roupas ficam no quarto do profeta. Às vezes a Ana e o Felipe vai dormir lá, eu falo com ele, ó, mas eu tenho que entrar aí, porque minhas roupas estão aí. E tem dia que só eu, Pâmela, consigo encontrar alguma coisa no meu guarda-roupa, porque está uma bagunça. Mas eu sei onde está as meias, eu sei onde está tudo. Mas uma vez por semana, sabe? A gente põe o louvor da Cassiane, 500 graus de fogo puro e poder. Aí vem um negócio na gente assim, a gente dá vem uma unção da limpeza. É ou não é, Gabriela? É aquele dia que você acorda espiritado, você quer limpar, você quer... Aí eu dobro as roupas, dura 2 dias. Aí a Vanessa vai lá, arruma tudo e fala, meu bem, cuida do seu guarda-roupa. 2 dias depois está tudo bagunçado. Mas eu descobri que às vezes a gente, para as coisas acontecerem, a gente precisa se mover. Fala para o seu irmão assim, para as coisas acontecerem, às vezes você precisa se mover. Quando você se move, as coisas começam a acontecer. Amém? Nós vamos experimentar muitas mudanças ainda. Porque nós temos uma grande obra para fazer. Nós vamos construir a escola das crianças, a igreja das crianças. Nós vamos construir, eu e o senhor Samuel, nós estamos sonhando com um fogão de lenha, né, seu Samuel? O seu Samuel não aguenta mais eu falar para ele do fogão de lenha. Nós vamos fazer um fogão de lenha aqui, irmãos. O Rogério falou que sabe limpar a piscina, eu vou fazer um lago de carpa ali na frente. O Rogério tem que limpar ele toda semana. É bom da gente ter um lago de carpa, porque o dia que faltar carne, nós pega um peixe lá e já assa ele, né, José? Imagina que delícia esses meninos caindo dentro do lago das carpas, o menino tudo molhado. O que foi, pai? Mergulhei para pegar o peixe. Nós vamos fazer isso ainda aqui, porque nós temos uma grande obra para fazer. Amém? Então nós mudamos para cá ontem, nós fizemos aqui um turno de oração de 6 da manhã até as 3 da tarde. Ficamos aqui orando, buscando a Deus. Nós começamos a pintar, essa semana nós vamos terminar. Nós vamos colocar as placas aqui, colocar aqui a parte acústica. Nós vamos deixar esse lugar lindo para Deus habitar aqui. Amém? Amém? Deus não habita em lugar bagunçado, irmãos. A bagunça tem que ser transitória, não pode ser permanente. A bagunça, você pode até tá bagunçado, mas ela tem que ser transitória, ela não pode ser permanente. Amém? Vamos liberar as crianças e os adolescentes. Cadê os adolescentes e as crianças? Olha o tanto, gente. Márcia, você não vai não, Márcia? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Na nossa vida, irmãos, muitas coisas que acontecem
A gente não pode ter problema com mudança, porque se tem uma coisa que nós nunca vamos parar é de mudar, o nosso corpo não para de mudar. Essa semana eu fui fazer uma fisioterapia, que eu estava sentindo dor na perna. A Vanessa me inscreveu num lugar lá, e eu fui, cheguei lá, uma senhora começou a me alongar, eu falei para ela, não é tão difícil fazer isso, eu fazia isso com tanta facilidade. Ela falou, isso aí chama idade. E eu falei, e ela está bem mais velhinha do que eu, uma mulher pega na ponta do pé. E eu saí daquele lugar com esse pensamento, a gente está sempre mudando, o nosso corpo está mudando, a nossa vida está mudando. Você não é mais a pessoa que você chegou aqui nesse país. Ou melhor, sabe por que tem muitas pessoas que saem do país e quando elas voltam, elas não conseguem viver mais no mesmo lugar? Porque uma vez que você sai da cidade que você morava, do ambiente que você vivia, você nunca mais é o mesmo. Você adquiriu novas experiências. Você sofreu. Quem aqui sofreu já um pouquinho nessa terra aqui? Quem aqui já passou umas lutas no CEF com documentos? Você leva todos, falta um. Isso vai te experimentando, você vai se tornando melhor. E a maturidade é você se dar melhor com os problemas. Quando a gente é novo, a gente é mais impaciente, vai ficando mais velho, você vai ficando mais lento. Só que tem uma virtude. Quanto mais lento você fica, mais preciso você se torna. Então, Deus nunca teve com pressa e nunca vai estar com pressa, porque pressa é uma característica de quem está atrasado, e Deus nunca está atrasado. Deus é preciso. Ele não chega atrasado, ele não falha, ele não erra, ele não muda. E aquilo que ele prometeu para você vai se cumprir, você pode ter certeza. Às vezes a gente muda de país, muda de cidade, muda de igreja, muda de tudo, mas as promessas de Deus, elas continuam a mesma. Geralmente quando eu converso com alguém que chega aqui na igreja, eu pergunto, o que Deus prometeu para você? Me fala. O que você carrega? O que Deus falou para você? Por quê? Porque as promessas de Deus são gradativas. Hoje eu falei para os homens aqui de manhã, vou ministrar outra coisa, mas eu quero dar esse presente para você nessa manhã. A gente vai ler a Bíblia no capítulo 22 de Gênesis, você vê Deus falando para um homem assim, pega o seu filho e mata ele. E você vê esse homem falando, tudo bem, pegando o menino, saindo de madrugada, porque a mãe não deixava. Ele se contasse para a mãe não deixava levar o menino, porque era o filho único dela. Só que a gente pensa assim, como que Abraão conseguiu ouvir a voz de Deus nesse nível? Mas Deus, antes de Deus falar para Abraão, aprenda isso no seu espírito nessa manhã. Antes de Deus falar para Abraão assim, Abraão, mata o menino, Deus falou para ele, Abraão, sai da tua terra. Aí Abraão sai da terra. Depois Deus falou para Abraão, agora larga o seu sobrinho. Abraão largou o sobrinho. Então a voz de Deus vai nos levando num lugar gradativo. Então não fica preocupado, tem coisa que hoje você não consegue obedecer. Fica tranquilo, Deus vai te levar até o lugar que você vai conseguir obedecer. Tem coisa que você não consegue fazer hoje. Fica tranquilo, Deus vai te conduzir até o dia que você vai conseguir fazer isso. Porque a voz de Deus, ela é instrutiva, ela vai nos orientando, ela vai nos conduzindo. Amém? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4, nós vamos ler juntos. Quem nos visita, seja bem-vindos. Desculpe a bagunça. Pode ligar o ar-condicionado, irmãos. Daqui a pouco está fresco. Amém? Está quente, irmãos, não só eu que estou sentindo. Está com calor? Liga, filho, por favor. Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo diabo. Quem levou Jesus, irmãos? Então, antes de eu pregar, pega essa. Tem coisa que você está passando que não é o diabo. Fala para o seu irmão assim, para de culpar o diabo.
A seguir, Jesus foi levado a seguir o quê? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não atenta ao que está falando antes. O texto começa assim, a seguir. Mas a seguir ao quê? Eu vou ler o versículo anterior. Batizando Jesus, saiu logo das águas, da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Começa agora. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproximou-se e lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito, os seus anjos ordenarão ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor, o teu Deus, adorarás, e somente a ele prestará culto. Com isso o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. A primeira coisa, irmãos, que tudo começa a gente descobrindo o que Deus diz ao nosso respeito. Antes de você pensar no processo aonde Deus vai te levar, você precisa descobrir o que Deus diz ao seu respeito. Porque a primeira coisa que Deus quer na nossa vida, irmãos, é nos definir. Muitos de nós vivemos perdidos no meio do processo porque nós não temos clareza de quem Deus disse que nós éramos, ou de quem Deus... Porque, irmãos, o mundo tem facilidade em nos nomear. Sim ou não? No seu trabalho o povo fala, é o irmão baixinho, é aquela moça gordinha, é a moça do cabelo vermelho, é aquele rapaz de óculos. Quando eles não pegam os atributos que a gente não gosta, quando eles não falam assim, irmão Júnior, o irmão carequinha, é assim ou não é? Se você veio do Brasil igual o São Samuel de Belo Horizonte, era diferente, o povo falava assim, é filho de quem? Esse menino aí é filho de quem? A minha cidade é de Patrocínio, o codinome da minha cidade é perto de Uberlândia. Que quando você pergunta onde é Patrocínio, ninguém sabe. Mas se você chegar em Patrocínio, o povo fala, mas é filho de quem esse menino? Porque a nossa família definiria um pouco quem nós éramos. Antigamente, quando você chegava num lugar e falava de quem era, você era filho, o povo falava se dava crédito ou não dava crédito para você. Porque nós éramos definidos, e quando não é isso, muitas vezes nós somos definidos pelo que nós fazemos, sim ou não? Quem que você é? Eu sou o André, advogado. Não, advogado é o que você faz, não é o que você é. Quem que você é? Eu sou o Rogério, soldador. Não, soldar é o que eu faço, mas eu sou o Rogério. Então esse texto começa com Deus falando, está todo mundo público. Irmãos, Jesus está para se batizar. Quando termina o batismo, não saiu uma voz do céu e fosse esse homem, salvador do mundo. Deus não falou o que Jesus iria fazer, ele falou quem Jesus era.
Se você descobrir quem você é, você vai descobrir o que você precisa fazer. O problema é que a gente descobriu o que nós precisamos fazer para descobrir quem nós somos. E nós estamos sendo definidos a partir do que nós fazemos. Mas nós precisamos nos tornar, nós precisamos saber quem nós somos no reino de Deus. E com essa clareza, qualquer coisa que nós formos fazer, nós vamos ter sucesso. Então, a declaração começa a seguir o quê? A seguir a palavra de Deus, o que Deus disse a respeito de Jesus. Esse é o meu filho amado. Independente do que ele faça, ele, hoje, o estado dele é meu filho amado. Eu sei que ouvir isso dói os ouvidos, porque a gente é amado nessa geração a partir do que a gente consegue favorecer os outros. Se você é alguém no trabalho que ajuda todo mundo, você é amável. Mas se você não ajuda, você é insuportável. Não é verdade ou não? Eu estou falando besteira aqui. Porque parece que as pessoas estão à procura daquilo que nós podemos oferecer a elas. Então, nessa manhã eu quero começar dizendo o que Deus diz ao seu respeito. É mais importante do que o que Deus disse do que você vai fazer. Mais importante do que a obra que você vai... Porque às vezes, irmãos, a gente tem uma impressão que Deus juntou um monte de gente para trabalhar para Ele. Vem que não vai fazer a obra de... Nossa, Deus não tem uma fábrica, Deus tem uma casa. Deus não junta trabalhadores, Deus junta filhos. Porque filho tem recompensa, filho tem herança, filho tem sobrenome. Filho, por isso que o reino de Deus é uma grande paternidade sendo revelada. Deus mostrando para o mundo como que é ser filho. Para ser médico, para ser jogador de futebol, eu tenho meus meninos, inclusive hoje está jogando campeonato. Para eles se tornarem jogador é um processo difícil, árduo. Você olha a unha do meu filho, tem 12 anos, a unha dele já está caindo do pé, de tanto ficar com chuteira no pé, cheio de calo. Viaja para um lado, viaja para o outro, vai para a Espanha, vai para a França, joga bola. Mas para se tornar filho, bastou ele fazer o quê? Nascer. Então, às vezes, irmãos, nós entramos, o governo desse mundo, ele quer nos definir a partir do que nós fazemos, mas Deus quer nos definir a partir do que nós somos. Nós somos amados por Deus. Nós somos perdoados, Deus nos perdoou, nos amou. Deixa eu te contar, Deus não te amou quando você estava dando certo, não. Porque amar quem está dando certo não é amor, é interesse. Deus chamou quando dava tudo errado. Deus chamou quando ninguém acreditava em você. Deus chamou quando o povo olhava e falava assim: quem aqui era a ovelha negra da família? Não, levanta a mão. Eu sei que está cheio. Sabe aquele irmão, sabe aquele cara na rua que você olha e você fala assim: isso é o João ninguém, primo de coisa nenhuma. Parente não vai dar certo. Geralmente é esses que Deus ama, Deus escolhe. Porque a ótica de Deus, Alex, não é a nossa, filho. É fácil acreditar em você, Alex, um menino comportado hoje. Mas quando a Ana Carolina acreditou, filho, ninguém acreditava. Ou Maria Carolina, desculpa. Então, é fácil acreditar em você hoje, Alif, mas quando a Raíssa te viu sem barba, aquele menino do Guns N' Roses, só Deus. Porque Deus não acredita em nós pelo que nós vamos fazer. Um pai não espera nada do filho, ele só espera que o filho seja filho. E nessa manhã eu quero te mostrar uma coisa interessante na Bíblia, porque a primeira coisa você precisa entender a sua identidade. E tem lugares que Deus vai levar a gente. Tem luta que Deus vai permitir a gente passar, Kécia. Tem coisa que você está passando, que você está pensando que é o diabo, mas Deus está feliz com isso. Porque Deus está falando, Ele está se tornando, Ele está aprendendo. Porque o que Deus quer é aperfeiçoar você. O que Deus quer é fazer de você mais dependente dEle. Às vezes você quebra, você pensa: nossa, eu quebrei. Deus está falando: até que enfim. Ele se voltou para mim. Então Deus leva a gente a alguns lugares. Eu sei, irmãos, que é difícil a gente acreditar que Deus leva a gente para a luta. Eu sei que quando seu casamento está uma guerra, é difícil olhar para a mulher que está a figura do diabo na terra e você falar: foi Deus que me deu essa encrenca.
Tem um discípulo meu perguntou para mim esse dia assim, falou, pastor, tem hora que o diabo entra nas mulheres nossas, não entra? Eu falei, na minha não, na sua eu não sei. Não, tem hora que não é possível. Eu ia brincar com ele, falava, tem hora que eles entram em nós também, né? Que tem hora que a gente tá... Mas Deus está nos levando a lugares, Deus não leva a gente só a lugares legais. Isaías 43 diz assim, quando passares pelas águas, ou quando passares pelo fogo. Deus não disse, Joshua, se passar, ele disse quando. Porque Deus permite a gente passar por lugares que a gente pensa que Ele nos abandonou, para Ele mostrar para mim e para você, que os nossos amigos nos abandonam, os nossos companheiros muitas vezes nos abandonam, mas Ele não nos abandona, Ele fica do nosso lado. E quando você pensar que você estiver sozinho, que se não tiver ninguém por você, você pode saber que tem alguém com você, e é o Senhor. E aí, eu quero ensinar algo três coisas para você nessa manhã. A primeira coisa, Jesus é tentado em 3 áreas. E a primeira coisa que acontece, Jesus é levado ao deserto, o diabo aparece. E o diabo fala para Jesus o que? Transforma a pedra em pão. Jesus está com fome. Transforma a pedra em pão. Por que Jesus não transformou pedra em pão? Ah, eu sei, porque ele disse, nem só de pão viverá um homem. Ele citou o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 4. Mas não. O diabo estava falando para Jesus assim, transforme algo firme em algo momentâneo. Jesus sabia que a gente precisa ver a Bíblia, Iago, e pensar, o que é pedra na Bíblia? Pedra é fundamento. E o que é pão? Pão é provisão. O que o diabo estava falando para Jesus é, troque o fundamento pela provisão, por causa do momento que você está vivendo. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, porque ele falou, eu preciso desse pão hoje, no momento. Mas a pedra, ela é firme. A pedra não é passageira. Você pega uma pedra, põe na beira de um lugar, debaixo desse altar tem uma pedra, que quando eu cheguei no porto, eu comecei a servir os pobres, eu peguei uma pedra e derramei azeite sobre ela. E falei, ela vai andar comigo, aonde eu for pregar o evangelho, eu vou levar ela. Irmãos, pode passar 500 anos, pode chover, essa pedra vai continuar sendo pedra. Então, o que o diabo estava falando para Jesus? Transforma pão em pedra, ou pedra em pão. Jesus falou, troque aquilo que é firme, por algo que é momentâneo. E Jesus falou, de jeito nenhum, nem só de pão viverá o homem, nem só de coisas momentâneas viverá o homem. Jesus estava falando, a fome é passageira, eu estou com fome agora. Irmãos, quem aqui já fez jejum, que fica esperando da hora, se vai acabar o jejum? O pastor Felipe é assim, cadê ele? Ele está nos adolescentes. Pega no pé dele, coitadinho. É o pastor William que é assim. Tem dia que nós vamos fazer jejum aqui, até o meio-dia, quando dá 11h57, nós começamos a lavar a maçã, começa a arrumar os pratos. Aí a gente fica assim, 58, 59, nas primícias é assim. Ô Jesus, falta só mais uma hora. Brincadeira, mas eu já fiz isso, irmãos. Meio-dia e 10 segundos eu já estou com a colher na boca, porque eu arrumei o prato antes. Mas depois que você come, o que acontece? Você está morrendo de fome, você come um prato de comida, de macarrão, você vai no melhor restaurante, você come um prato caro, o prato vem, porque o prato caro é só para te iludir, é só porque vem bonito. Eu almocei esses dias, fui roubado, fui almoçar num lugar, tive que assar carne. Cheguei no restaurante, falei, eu quero o prato mais top que tem. O cara botou uma brasadeira do lado do meu negócio, trouxe uma carne crua, e eu cacei a carne para me comer. E paguei ainda. E ficou mal assada, porque a pedra não estava tão quente. Só que depois que você come, o que acontece? Você dá um sono, um mal-estar.
E o que Jesus estava falando, o que eu estou passando é momentâneo. Eu não preciso pegar o que é eterno e transformar por algo momentâneo. Porque quando você troca algo eterno por algo momentâneo, você vai resolver só agora. Eu não vou transformar a pedra, porque uma pedra, o estado dela é permanente. O pão não, o pão dá bicho. O pão, se eu esquecer ele, ele se perde. E essa é uma instrução do Senhor para nós essa manhã. Muitos de vocês estão vivendo momentos difíceis. E vocês estão trocando o que é eterno por causa de um suprimento necessário. Por causa de um momento à toa. Irmão, suporte a fome, suporte o dia mau, suporte a tristeza, suporte a angústia. Esses dias eu estava triste, eu estava tentando decifrar a tristeza. Porque a angústia gera um clamor, a tristeza não gera nada. Só gera sono. Um dia eu cheguei na casa de um rapaz, falei, o que você tem? Ele falou, estou com depressão. Eu falei, o que é? Ele falou, uma tristeza profunda. Eu falei, então acho que eu estou com isso tem uns 10 anos. Pelo menos um dia por semana eu fico triste. Você está achando que é só de glória em glória? Te mentiram, como diz o pastor Ricardo Oliveira. Então aprenda. Cara, hoje não está dando certo. Beleza, eu vou descansar. Eu lá no Brasil, quando as coisas davam errado, eu tinha um remédio que era o melhor do mundo. Chamava Passatempo, bolachinha recheada. Quando tudo começava a dar errado, eu comprava uma Coca 600 e uma bolacha Passatempo. Sentava na esquina, comia aquela bolacha uma por uma, abrindo ela assim, comendo o chocolate primeiro para não acabar. Aí eu esquecia dos problemas e voltava. Porque o que você está vivendo hoje é momentâneo, mas o que Deus prometeu para você é eterno. Então, eu tive uma desilusão amorosa. Estou sofrendo, irmão. Deixa eu te falar, não precisa ouvir o Bruno e Marrone. Eu sei que seu pastor parece o Bruno, mas não precisa. E nem o Gustavo Lima. Fica triste uns 2 dias, depois você melhora. Quando eu vou na casa dos irmãos, os irmãos falam que estou triste, eu não fico, não, irmão, você vai melhorar. Eu falo, irmão, desfrute da tristeza. Aí eu estou angustiado, aproveita esse momento. Eu estou refletindo. Eu fui fazer um velório, irmãos. Nem me chamam para fazer velório. Eu cheguei lá, o povo, eu falei, gente, pode chorar à vontade. Hoje é o dia de vocês chorar. Só que eu fui do velório errado. Mandaram eu ir fazer o velório, eu fiz 2 velórios. Que eu fiz no lugar errado, na hora que eu estava saindo, falou, pastor, é no outro. E eu preguei sem ninguém me convidava a pregar. Mandei o povo chorar. Falei, vocês têm que chorar. Aqui está um grande homem, um servo de Deus. O cara nunca tinha entrado na igreja. Mas às vezes você já viu quando você está triste, alguém fala assim, não fica triste não. Aí eu falo, você nunca ficou não? Você acha que eu bati o carro? Você acha que eu vou embora feliz? Ah, que delícia! Eu bati o carro. É porque às vezes nós estamos ensinando o povo a ser fingido. A fé parece que se tornou tolice. Quem aqui já deu uma briga antes de vir para a igreja com a esposa? Aí quando chega na porta da igreja, acabou a briga, você dá a mão, meu bem. Tem que chegar já meio embaçado com ela, meio bravo, tá vendo, mulher? Agora nós vamos chegar aqui, tem que fingir que nós é feliz. Porque a gente aprendeu isso. Parece que nós não pode sofrer, parece que não pode acontecer nada, parece que o carro não pode quebrar. Eu já vi irmão que o carro quebra e fala, foi o diabo, não foi não, porque o carro é velho. Não, tomei uma multa, o diabo está me roubando. Não é o diabo não, é porque você esqueceu de botar o cinto. Então tem coisas que são momentâneas. Quem aqui chegou aqui em Portugal, não veio os documentos, falou, se meu documento não vier, eu vou embora. Eu fiz isso. A Irena também. O Rogério também. É ou não é? Todo mundo começa a chegar o documento, o nosso não chega. Aí você fala, meu Deus, Deus vai me levar embora. Mas não vai não, a gente só fala isso no coração. Então eu quero te dar uma palavra. Quando você estiver num dia mau, lembra dessa palavra. Fala, eu não estou vivendo por algo passageiro. Eu estou vivendo por algo eterno. Por isso que a gente precisa trazer à memória as promessas de Deus. Porque o que Deus prometeu não muda diante da situação. O que Deus prometeu continua firme. Ainda que tudo esteja desabando, está firme. Então a primeira coisa é não troque algo eterno por algo momentâneo.
A segunda coisa, ele levou Jesus no cume do pináculo, do templo. Então o diabo vai fazer a gente trocar coisas eternas por coisas momentâneas. A segunda coisa, ele vai fazer que a gente... O que é o pináculo do templo? É o lugar mais alto da religião. É onde, quando o sumo sacerdote queria ver a festa, ele subia lá em cima e todo mundo via o sumo sacerdote. O diabo está falando para Jesus: para que você vai viver desconhecido? Todo mundo precisa te conhecer. Todo mundo precisa saber quem você é. E aí Jesus falou com ele assim: não. E aprenda uma coisa, a primeira coisa, as nossas dificuldades, as nossas lutas momentâneas, vai fazer a gente esquecer a nossa eternidade. Mas a nossa religião pode nos colocar num lugar que Deus nunca desejou nos colocar. E o pináculo é um lugar da religião, é um lugar que o sumo sacerdote subia. Satanás está falando para Jesus: eu posso te colocar num lugar que você nunca vai estar. Irmãos, eu descobri que o diabo, às vezes ele faz isso. A gente foi o pior pecador, mas depois a gente esquece que a gente era o pior pecador, e a gente se torna o pior legalista. Eu estava falando, às vezes eu estou orando assim, sem falar nada com ninguém, eu estou orando quietinho. Tem dia que eu acordo 6 horas da manhã para orar, para Deus me lembrar do meu passado. Às vezes eu tenho relance de coisas que eu fiz terríveis. Eu falo: meu Deus, sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia de mim. Mas por que Deus sempre me lembra do meu passado? Para Ele me lembrar que Ele me perdoou. E se Ele me perdoou, Ele pode perdoar você. Se Ele acreditou em mim, Ele pode acreditar em você. E isso faz com que eu não viva um lugar de religiosidade para ser visto. Porque religião não é algo para mim ser visto. Religião é para mim servir. A minha espiritualidade não é o quanto as pessoas me veem, é o quanto eu sirvo todos. A minha espiritualidade não é para me subir num lugar alto, é para me descer num lugar baixo. A minha espiritualidade, irmãos, não é para mim ser melhor, não, é para mim olhar para as pessoas e falar: rapaz, eu saí desse lugar. Eu saí do pecado. Às vezes eu olho para os indivíduos assim, eu falo: rapaz, não tem como acreditar num cara desse, não. Tem umas irmãs que eu tiro o chapéu para elas, como diz o Raul Gil, que elas têm muita fé, elas vê no cara o que ninguém vê. Mas às vezes eu lembro também como eu era. Irmãos, deixa eu te ensinar algo vocês nessa manhã. É uma manhã de instrução. O diabo quer fazer de nós Deus. Ele quer que a gente entre no lugar que a gente se acha que é melhor que todo mundo. É o diabo que quer isso. Porque a ordem de Deus é a inversa. Jesus era Deus e Ele se fez homem. Segundo Filipenses capítulo 4, Ele esvaziou de si. Ele se tornou igual a nós. Ele padeceu das dores que nós padecemos. Ele sofreu as aflições que nós sofremos. Por que hoje Ele é um advogado junto ao Pai? Porque quando você é tentado, Ele sabe o que você passou. Os anjos olhando, Deus, todo mundo olhando. Aí o anjo fala: não tem base não, Jesus, pelo amor de Deus, olha aquele Fabrício lá. Deus, ele está trocando o que é espiritual por coisa natural. Jesus fala: eu tive lá. Eu tive fome, eu sei como que é quando está com fome. Eu experimentei as dores. Eu aprendi a obedecer pelo que eu sofri. A Bíblia diz isso, que Jesus aprendeu a obedecer. Irmãos, como que a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer? Se Jesus teve que aprender a obedecer, imagine eu e você. Irmãos, os menininhos aqui na igreja, eu fico observando eles. Ontem eu estava vendo, todo mundo na reunião, eu estava vendo um menininho. Uma menininha sentada, a outra brincando com ela. Quando a outra saiu, a outra fez assim, tchau, um coice. Ah, eguinha. Chamei a mãe. Ó, os meninos vão bater na sua filha está batendo nos outros. Aí os pais ficam constrangidos, falam: ai meu Deus, o pastor vai achar que eu não educo minha filha. Não é não, filha. Eu sei como que isso é. O menininho pequenininho, o Joaquim, acabou de nascer. Daqui a pouco ele começa a brincar, ele quer um bonequinho do outro. Sabe o que ele faz? Belisca. Irmãos, para ensinar um menino a comer brócolis é a maior dificuldade.
Mas para ensinar um menino a comer chocolate, basta você trazer ele na igreja que o pastor ensina. Né, pastor Aline? A Aurora chegou aqui, comia brócolis, kiwi, agora ela come chocolate, crepe. Porque as coisas que nós geralmente precisamos é muito mais difícil, tem que ter repetição. E a religião, irmãos, a gente aprende rapidinho a ser um legalista. A coisa mais fácil é se tornar um religioso, que julga todo mundo. Sabe, se tem uma coisa que o Senhor sempre me ensina, que eu sou bem zeloso. E eu não vim aqui para ceder um padrão, para falar tudo que você está fazendo está certo, não. Mas eu vim aqui para te mostrar um modelo, é possível. É possível você honrar a Deus e você honrar a sua esposa. É possível você honrar a Deus sendo um homem de negócio. É possível você honrar a Deus, você ter tempo para Deus e ter tempo para o trabalho. É possível. Mas a religião vai querer colocar a gente em lugar isolado, porque no pináculo não sobe qualquer um. Os meus grandes amigos, eles não são religiosos. E são meus amigos. Eles não ficam falando de anjo. Eles falam de bicicleta. Não é porque você gosta de andar com eles, porque quando eu sento com eles, eles não esperam que eu fique dando palavra para eles. Eles entendem que eu sou gente. Aí nós conseguimos conversar. Porque espiritualidade não é o que eu demonstro, é o que eu me torno. Mas nós temos um problema sério, irmão. Nós somos assim, perto dos crentes nós somos crentes, longe dos crentes nós somos mundanos. Eu estava jogando pádel e o rapaz falou assim: você é pastor? Eu falei: sou. Aí pegou, eles me chamam de pastor no pádel, eu falo de pastor. O cara falou: mas aqui você não é pastor não. Eu falei: cara, eu não consigo desassociar isso da minha vida. Eu não consigo falar, não, aqui eu sou pastor, aqui eu não sou pastor, aqui ó, quem está brigando. Não, isso é quem eu sou. Porque qual é a função de um pastor? Cuidar de gente. Eu cuido de gente. Deus, eu sou gente, eu cuido de gente. Então eu vou jogar pádel, o mundo está olhando para mim, falando: cara, vamos ver se esse cara é pastor. Aí a bolinha bate na linha, finge que saiu, o cara fala: foi dentro. Eu falo: foi fora. Aí ele vai ver: vamos ver se esse cara é pastor mesmo ou você vai brigar comigo. Eu falo: não, pode voltar aí, tá bom, tá dentro. Aí o cara começa a falar: mas você não quer ganhar? Eu falo: não, estou aqui para te divertir. Aí as pessoas, o mundo vai olhar para nós diferente, irmãos, quando você tiver essa clareza, que Deus não te chamou para ser melhor, Deus te chamou para perder. Irmãos, às vezes eu ando de metro, não tem uma vez, é só eu entrar no metro, entra um idoso. E quando entra um idoso, entra uma mulher. Um dia eu estava morto de canseira de Trindade para Vila do Conde, 45 minutos a 50, o metro lotado. Eu falei assim: eu vou para o Dragão hoje, porque eu pego um banquinho, eu vou tranquilo. Eu sento no banco. Eu falei: eu vou começar a dormir antes de passar em Trindade, porque se passar em Trindade, lota. E o metro lotado, quando eu sento, vem uma senhorinha e fala: você pode colocar minha sacola nos seus pés? Eu falei: foi o Satanás que mandou essa velhinha me acordar. Aí eu levantei e falei: toma o meu lugar. Ela andou 2 estações, desceu. Quando eu olhei o meu lugar, ela não devolveu para mim, o outro já tinha sentado. E lá vai eu. Porque espiritualidade não é o que eu falo, é o que eu vivo. O diabo vai querer fazer você parecer espiritual, você não sendo espiritual. Mas se você começar a viver a fé aqui no trabalho, você vai ver que você vai ser uma luz num meio de escuridão. As pessoas vão começar a falar: é diferente essa pessoa. Irmãos, eu fui trabalhar numa empresa aqui em Portugal, uma agência de publicidade. Todos os funcionários tinham que fazer 60 ligações por dia, eu fazia 10. Tinha que vender 10 mil, eu vendia 31. Num mês que precisava vender 10, eu vendi 31 mil. No mês que precisava vender 9, eu vendi 27 mil. Eu bati a meta 3 vezes. Eu ajudava todos os meus amigos a bater meta. E um dia eu fui para a reunião, a diretora perguntou: quem aqui
Quer ver? Vocês têm que seguir o exemplo do Kézio. Ele faz 60 ligações, por isso que ele vende. Não é isso, Kézio? Eu falei, não faço não. Faço 10, 15. Desligou a chamada, ela falou, você nunca mais faz isso. Quando eu falar, você pode não estar fazendo, você afirma que está fazendo. Eu falei, eu não vou mentir, só para me mandar embora. Porque a senhora me paga para vender, a senhora não me paga para mentir. Porque se tiver que mentir, eu não aceitava nem o trabalho aqui. Por quê? Porque isso sai contra a minha fé. Mentiroso eu era quando eu estava no pecado. Jesus me libertou do pecado, então eu não posso viver mentindo. Porque o pecado na minha vida não é algo, não é um bicho de estimação. O pecado é um acidente. Lá na minha cidade, eu sei que aqui vocês nunca ouviram essa expressão, mas na minha cidade falava assim, quanto maior a saia da crente, maior é a língua dela. Os irmãos iam para a igreja de paletó, saião no pé, mas falavam mal de todo mundo. Por causa disso. Então a primeira coisa, Deus quer fazer você trocar, o diabo quer fazer você trocar o que é eterno por aquilo que é passageiro. A segunda coisa, ele quer colocar você num lugar que Deus nunca quis colocar você. Num lugar de grande. Não, Deus quer te fazer um servo. Ai, quem aqui já recebeu uma profecia assim, Deus vai te honrar? Agora, quem aqui já recebeu uma profecia, Deus vai te humilhar, viu, irmão? Estou vendo, estou sentindo de Deus. Mas deixa eu te contar, honra não vem antes de humilhação para Deus. Porque os humilhados serão exaltados, não é os exaltados serão humilhados, não. Então tem coisa que você está passando que Deus está te treinando. Mas a religião não, irmãos, deixa eu te falar. Tem irmãos que mudam de igreja facilmente. Ah, por que você mudou? Não, porque o irmão lá me ofendeu. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Se você esperar achar uma igreja que ninguém vai te ofender, por favor, me dá o endereço dela. Eu vou ligar para o pastor e falar para você não ir para lá, que ele vai atrapalhar. Como eu ouvi uma frase um dia, um irmão falou assim, falou que chegou numa igreja e falou, pastor, gostei demais dessa igreja, ela é perfeita. Como que eu faço para você dela? Eu falei, irmão, não vem não, que você viesse atrapalhar ela. Então, deixa eu ensinar uma coisa para você, a religião vai te ensinar a você ter direito. Fala para o seu irmão, o lugar de você ter direito é no fórum. É na justiça, é na comarca. No reino de Deus nós somos chamados para perder. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para ser misericordioso. É isso. E aí depois tem a terceira tentação. O diabo não ficou feliz, pastor William. Já tomou 2 não, mas ele é insistente. Ele levou Jesus no lugar mais alto. Vamos falar das coisas maravilhosas da terra. Quem já foi em Paris? Na torre... Vocês falam Eiffel, mas Eiffel é bolacha, tá? Foi na torre Eiffel, a Raíssa falou para mim, eu falei, não, Eiffel é bolacha, filha. Nós vai ali no Habib's, no Auchan, compra uma bolacha, faz uma torre de Eiffel, você pode estar pronto. Na torre Eiffel, la France, ele parla. Quem foi já lá? É bonito, não é? O Big Ben não é um negocinho do tamanho daquilo ali só. Feio. Quem já foi na Suíça, nos Alpes Suíços aqui? Eu dormi na casa de um empresário que era de frente aos Alpes Suíços. Eu tão pobre, eu dormi no jardim para ficar vendo as neves. Quem já foi na Avenida Paulista em São Paulo? Lá no Starbucks, tirar uma foto. Chico, você chega lá, dá uma sensação que a gente é rico, não dá? É ou não é? Nós que somos do interior, a gente chega na Avenida Paulista, parece que a gente virou gente grande, Bruno. Anda. Aí a gente posta, Avenida 25 de março a gente não posta, mas na Avenida Paulista... Quem é que já foi nos Estados Unidos, em Nova York? É esses lugares aí, poderosos do mundo, que Satanás mostrou para Jesus. E falou, eu quero te dar todo esse governo, se você me adorar. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, eu quero que você seja racional.
Você tem coragem de trocar um Fusca por um Fusca não, que Fusca aqui é valioso. Você tem coragem de trocar um Peugeot 307? Você sabe que quando você compra um Peugeot, o que você ganha de presente? Um caderno de oração e um manualzinho e telefone de 3 mecânicos que arruma. Peugeot não vem pneu step, vem correia de step. É ou não é mecânico? Tem um mecânico ali, eu já marco o telefone dele, você tem um Peugeot. Você tem coragem de trocar o seu Peugeot velhinho num Tesla novo? Quem que tem essa ousadia? Josué tem um ali, está pronto para trocar. O mecânico falou, eu não. Mas deixa eu te contar um negócio. Geralmente a gente vai fazer uma troca, a gente quer pegar algo mais valioso, sim ou não? Sim ou não? Se o diabo está oferecendo Jesus tudo, a troco da adoração, o que significa adoração para Deus? Eu sei que você nunca parou para pensar nisso, mas o diabo falou, eu te dou todo o poder da terra, eu te dou todos os domínios do mundo, e eu só quero que você me adore, porque para Deus o mais importante é adoração. Deixa eu te falar, o seu dinheiro você pode adorar a Deus, você pode comprar as coisas, amém. Ele é um instrumento, mas ele não é adoração. Adoração é um ato do coração. Adoração é um reconhecimento de quem Deus é. Adoração é um reconhecimento de falar, Deus é maior do que eu. E ele consegue me oferecer algo que só ele. Adoração, sabe o que é? É conexão. É por que Deus vai suscitar adoradores nos últimos dias? São pessoas que vão se conectar com Deus. Irmãos, Deus não está atrás de gente perfeita, porque Deus não está atrás. Martinho Lutero disse a frase o seguinte, ele falou, a igreja é uma grande arca. Viver dentro da arca é bom, irmãos. Dentro da arca tem cavalo, jumento, camelo. Aonde ia as necessidades dos animais na arca, irmãos? Você acha que a arca de madeira, ficar dentro da arca era uma delícia? Você acha, filho? Não tinha janela, onde que Noé jogava os estrumes dos animais? Imagina um ano trancado dentro de um lugar que só tem uma janela em cima. Mas sabe por que era delicioso ficar dentro da arca? Porque lá fora tinha dilúvio. Irmãos, viver dentro da igreja nos últimos dias é um desafio, porque dentro da igreja tem mentiroso, dentro da igreja tem homem sem vergonha, dentro da igreja tem mulher sem vergonha, mas é melhor ficar aqui, porque lá fora tem um dilúvio acontecendo. Porque lá fora o mundo está sendo condenado. Então, deixa eu te falar uma coisa, Satanás está falando assim, me adora que eu te dou as coisas. Irmão, Satanás não está atrás de destruir sua vida, ele só quer que você o adore. Eu descobri algo no Espírito, o Espírito Santo me ensinou algo. Os demônios são potestades e principados, sim ou não? Sabe o que é um principado? É aquele que quer a primazia. Existe uma luta, Josué, de princípios, de princípio contra principado. Porque o que Jesus é? Ele é o filho o quê? Primogênito. Depois ele se tornou o filho unigênito, mas primeiro ele é o filho primogênito. João capítulo 1, João fala que Jesus é o quê? Ele é o verbo que se fez carne, ele é o primeiro, tudo que existe foi criado por ele. Jesus é o primeiro de Deus. Mas um principado quer ser o quê? O primeiro. A gente não entendeu, irmãos. O diabo não está lutando com chifre na cabeça para fazer você, eu renego Jesus, não. Ele está fazendo você escolher coisas, adorar ele, adorando coisas. Porque, deixa eu te contar, o diabo estava no céu, e ele falou assim, vou arrumar uma encrenca aqui, não. Ele viu a glória de Deus, o diabo nunca quis ser maior do que Deus, segundo a Bíblia. E eu vou escandalizar alguns aqui, você acha que o diabo é um problema para Deus? Nunca foi. Vou repetir, o diabo não é um problema para Deus. Você tem uma Bíblia na mão aí?
Não tem um capítulo inteiro falando do diabo nela. Deus não deu ênfase para o diabo, porque Deus deixou instrução para mim e para você. O foco de Deus nunca foi o diabo, foi eu e você. Mas o diabo, ele queria ser igual a Deus. Sabe o que ele queria? Ser o primeiro. Ele queria receber adoração. Quem ele era? Ele era um anjo, que dele saía som, que dele saía música. Sabe o que ele queria? Receber a honra, receber a adoração. Ele queria receber o reconhecimento. Ele queria, o diabo nunca quis ser maior do que Deus, não. Ele quis ser igual a Deus. Deixa eu te ensinar algo. O diabo está disposto a te dar o que for preciso, irmãos, para roubar a sua adoração. Se você se dispuser a honrar a Deus, Ele vai fazer tudo para você não honrar a Deus, porque Ele sabe. Sabe por que as coisas muitas vezes não rompem na sua vida? Porque você não coloca Deus em primeiro lugar. Você acredita na Bíblia, quando ela fala que você vai para o céu, morar na glória? Você acredita, seu Samuel? E por que você não acredita em Mateus capítulo 6, versículo 33? Que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, coloque Jesus em primeiro lugar. Faça tudo para agradar a Deus. Faça tudo. Eu vou trabalhar para agradar a Deus. Eu sei que a gente fala assim, eu não quero agradar ninguém não, porque nem Jesus agradou, é verdade. Jesus não agradou homem nenhum. Mas quando você falar essa frase, você completa: eu quero agradar só a Deus, porque Jesus agradou a Deus. Jesus não viveu para agradar os homens, mas Ele viveu para agradar a Deus. Mas sabe o que é o problema da nossa geração, irmãos? Que nós queremos agradar os nossos pais, nós queremos agradar o nosso vizinho, nós queremos agradar os nossos amigos, nós queremos agradar a nossa mãe, mas nós vivemos honrando a Deus. E o que Deus quer nos ensinar, irmãos? A honrar Ele acima de todas as coisas. Irmãos, eu não sou perfeito, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu sou alguém que está lutando para honrar a Deus. Eu estou lutando para servir a Deus. Eu estou lutando, todo dia eu falo: cara, eu preciso ser melhor, eu preciso orar mais. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem dia que eu oro mais do que você orou o mês inteiro. Tem dia que eu fico 4, 5, 6 horas com Jesus, orando, lendo a Bíblia. Esses dias eu fui ler a Bíblia, em um dia eu tinha lido 8 capítulos da Bíblia. Talvez você não leu 8 capítulos no mês. Ah, pastor, mas é porque é seu serviço. Não! Antes de eu ser pastor, eu já li a Bíblia. O cúmulo do absurdo, irmãos, é um cristão ter uma Bíblia e nunca abrir ela. Nós vivemos numa geração que as igrejas estão iludindo um monte de gente. Os pastores não estão te ensinando, eles estão te ensinando autoajuda, não estão te ensinando ajuda do alto, não. Eles estão ensinando você a confiar em você mesmo, confiar na sua força, confiar no seu dinheiro. Mas eu estou aqui, eu sou uma resistência a isso. Eu sou uma oposição. Eu quero te dizer: Marconi, você precisa confiar em Deus. Você precisa ser um bom marido, você precisa ser um bom pai, você precisa honrar a Deus no seu trabalho, você precisa honrar a Deus na sua casa. Irmãos, eu ouvi um testemunho. Dizem que na cidade pequena um pastor morreu. Aí colocaram o corpo dele assim, todo mundo estava falando: esse homem era muito bom, esse homem era paciente, esse homem era amoroso. A mulher do defunto falou para o filho: corre lá no caixão, vê se é seu pai mesmo que está lá. O cristianismo não é na igreja, irmãos, é em casa, é no serviço. Aqui nós nos reunimos para alegrar. Lá nós vamos mostrar para o mundo quem nós somos. Eu vou provar para você. Não, você não precisa provar para ninguém. Você não precisa provar para mim nem para o diabo. Eu termino aqui te dizendo algo assim, irmãos. O diabo está disposto a te dar o que for preciso para roubar a sua adoração. Mas sabe por que Jesus não quis o reino dessa terra? Sabe por quê? Você não sabe. Roberto me ensinou. Roberto me ensinou isso, eu não sabia não, filho.
Quando um cara ora, ele aprende. Irmão, esse bicho aqui tem. Eu tenho a sexta série, ele tem a quarta. Você nem no Mobral foi. Esse dia ele estava orando e falou: Jesus me ensinou. Eu falei: ué, então o que ele te ensinou? Sabe por que Jesus não ficou encantado com a glória desse mundo? Porque ele já tinha visto a glória lá de cima. Ele falou: a glória da terra não me interessa, porque eu não vim para ser grande na terra, eu vim para ser grande nos céus. Irmão, sabe por que nós estamos preocupando muito com essa vida? Porque nós não estamos pensando na vida que Deus prometeu para nós. Irmão, quando você estiver andando lá no céu, você passar numa mansão assim, ó. Sabe a casa do Gustavo Lima em Nova York, em Orlando? A minha vai ser maior. Quando você passar no céu, você vai ver uma mansão assim, campo de pádel. Você vai falar: meu Deus, que casa! É do pastor Késio. Não, pastor, lá tem casa, tem João capítulo 14. Eu vou para junto do Pai preparar morada para vós. Mas tem irmão aqui que vai morar numa meia água. Tem irmão aqui que vai morar na casa da sogra. Não misture, Gabriela, meu cabeleireiro. Não misture salvação com galardão. Salvação é um dom gratuito de Deus. Galardão é aquilo que você fez para Deus aqui na terra. Ir para o céu, meu irmão, deixa eu te falar, tem uns irmãos que vai chegar no céu, não vai saber nem onde está. Mas o que eu estou fazendo aqui? Entrei, meu Deus. E tem uns que jura que não vai, que vai e vai ficar. Meu Deus, onde eu estou? Porque o céu é uma surpresa para muitos. Tem muita gente, você vai chegar no céu, você vai encontrar com os irmãos, fala: irmão, como que você chegou aqui? Mas você vai chegar lá e falar: cadê aquele irmão que ia lá na igreja, aquele que orava, falava em línguas, profetizava? Cadê a profeta? Cadê o profeta? Não entrou não. Ele profetizava no domingo, mas na segunda ele era mentiroso. E os mentirosos não podem entrar no reino dos céus. Ele era santo na igreja, mas na casa ele era o Satanás. Ei. Então esse é o evangelho, irmãos. Se diz um português, falou para mim: vocês são religiosos. Eu falei: não são religiosos não. Vocês são devotos. Eu falei: também não. O que você é? Eu falei: doido. Alucinado por Jesus. Eu estou pronto para tudo por Jesus. Se for para o que Jesus tiver, eu estou pronto. Se for para ser pobre, e olha que eu fui pobre a vida inteira, eu estou pronto. Se for para ser rico, eu estou pronto. Se for para passar fome, eu estou pronto. Se for para ter comida, eu estou pronto. Por Jesus, eu estou pronto para tudo. Eu arrumei um cantinho ali para mim orar agora, porque caso chegue para matar os cristãos, eu sou o último a morrer. Primeiro é o Felipe, depois vem. Eu já botei o Roberto do meu lado. Brincadeira, mas eu fico pensando, falo: irmão, já imaginou? Entrasse alguém aqui e falasse assim: quem não negar Jesus? Um pastor amigo meu me contou numa igreja que eu fui pregar, ele contou, né? Que entrou uns ladrões no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é perigoso, irmãos. Vocês que é carioca, vocês sabem. Vocês vieram para cá por causa da segurança, vocês podem falar isso. Falou que entrou uns ladrões lá na favela e falou assim: nós vamos matar todo mundo aqui que não negar Jesus. A igreja tinha 100 pessoas, 6 irmãos, falou: pode morrer. Os ladrões falaram: vocês 6 podem ir embora, vocês é crente de verdade. Ninguém vai roubar nada de vocês. Agora esses outros crentes sem vergonha vai roubar tudo isso. Deixa eu te falar, eu juro que eu termino. Deus quer te transformar para você viver uma vida simples. Sabe onde eu sou mais pastor, irmãos? Não é aqui na igreja, bajulando irmão rico. Eu sou mais pastor quando eu sou Thomas. Aí eu abraço ele, aí eu converso com ele. Porque eu sou Thomas, não tem nada para me oferecer. Eu sou Thomas, é um morador de rua, que mente para mim que tem em casa, mas às vezes eu vejo ele dormir no ponto de ônibus. Porque a minha espiritualidade não é com o irmão que tem algo para me oferecer. A minha espiritualidade é com quem não tem nada para me oferecer. Um irmão falou para mim assim: pastor, você é mal educado assim? É só comigo? Eu falei: não, geralmente é com todo mundo. Ele falou: mas o senhor tinha que mudar. Eu falei: é verdade, irmão, eu estou tentando, tem 25 anos.
Mas Deus está usando você para me mudar, porque é o primeiro que tem coragem de falar para mim. Porque a maioria das pessoas me acham legais. Sabe, irmãos, nós vivemos, eu quero curar você. Não tem problema você discordar. Mas eu não concordo. Agora, a minha pergunta é, o que você está fazendo de diferente? Sabe por que eu aprendi, meu irmão? Quando a gente vê um defeito, é porque Deus mostrou para a gente. E se Deus mostrou para você um defeito, você é a solução dele. Nossa, a igreja não tem teclado. O irmão Abílio não está tocando esse dia, ele vai tocar. Por que você não aprendeu ainda a tocar? Para você tocar aqui. Nossa, a igreja não tem, tá quente. Por que você não traz um ventilador lá da sua casa, aquele barulhento que fica... Porque a gente é bom para ver o problema. Nós somos igual o diabo. O diabo é desse jeito. Amém? O que Deus espera de você? Ação. O que o diabo quer roubar de você? Adoração. É só isso. Porque não tem como adorar a Deus e adorar o diabo. Amém? Fique em pé, vamos orar. Te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar Feche eu os seus vivo, olhos. só pra te adorar. Faça uma oração. Fale com o Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor, me ajuda a te honrar. Fala, Jesus, eu quero te adorar com a minha vida, com o meu trabalho. E te exaltar. Fale para Deus. Fale, Senhor, eu não quero negociar a minha fé. Eu não quero trocar o que é eterno por algo momentâneo. Peça a Deus, fala, Senhor, eu não quero me tornar um religioso. Eu quero me tornar alguém melhor. Eu quero me tornar alguém mais misericordioso. Ei. Fala, Senhor, me ajude a adorar. Que eu não venha dar a minha adoração ao meu trabalho, ao dinheiro, mas que a minha adoração seja dada ao Senhor. Oh, Espírito Santo. Ore por alguém que está perto de você. Pra te adorar. Aproxime de alguém, ore por essa pessoa. Pra te adorar, talvez você veio aqui nessa manhã para receber uma oração. Mas Deus quer que você ore só pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar. Yeah. Pra te adorar foi que eu nasci. Pra te adorar foi Senhor, que eu em nome nasci. de Jesus, eu oro nessa manhã por cada irmão que aqui está. Eu oro por cada família. Eu declaro que nós não vamos trocar aquilo que é eterno por algo momentâneo. Nós não vamos trocar, porque afinal há uma palavra sobre nós, e a palavra é que nós somos filhos amados. Há uma promessa de Deus sobre nós, há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Senhor, o que nós estamos vivendo é momentâneo, a luta é passageira, mas as promessas são eternas. Oh, Jesus, nos ajuda nessa manhã. Nos ajuda a te adorar. Nos ajuda, Deus, bem dizer o teu nome. Nos ajuda a te honrar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba onde se curar. E, Senhor, com o nosso dinheiro, quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente saiba
onde se nome de curar. Quem aqui tem alguém que está passando alguma luta terrível? Quem aqui não tem documento aqui desse país ainda? Que já deu entrada, mas o documento não chegou? Tem alguém? Está profetizado em nome de Jesus. Ou Deus vai te levar embora, ou Deus vai te dar o documento. Porque tem gente que Deus não tem que dar documento, não. Tem gente que Deus tem que levar embora. Tem gente que está no lugar errado. Tem porta, irmãos, a porta que Deus fecha, o homem não abre, mas aqui Deus abre, o homem não fecha. No início do ano nós demos uma palavra aqui sobre os documentos. Todo mundo que estava nas premissas chegou ao documento, conseguiu isso, conseguiu aquilo. Então, se estiver segurando o seu documento, for alguma coisa espiritual, em nome de Jesus, está liberado. O documento vai chegar na sua casa. Mas se não for, Deus vai falar com você dormindo, Deus vai falar acordado, Ei! Deus vai te dar convicção, Ei! Deus vai abrir portas em outros lugares, em outras nações. Amém? Fala para o seu irmão, meu irmão, a porta que Deus fecha, mas fala com fé, homem não abre, mas aqui ele abre, homem não fecha. Amém? Deixa eu te... Quem aqui está precisando de trabalho, irmãos? Tem alguém que não aguenta mais sofrer naquela escravidão que está? Está todo mundo trabalhando, todo mundo feliz. Ah, glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim, deixa eu te ensinar uma coisa. A Bíblia diz assim: vocês são maus e vocês sabem dar boas coisas para os vossos filhos. Imagina eu que sou bom. Eu comecei esse culto te lembrando que você é filho de Deus. Às vezes eu vou orar e eu falo assim: Jesus, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Avisa o nosso pai aí, que o senhor é o meu irmão mais velho, que aqui está difícil. Porque é uma promessa sobre a minha vida que eu sou um filho de Deus. Eu preciso viver como um filho de Deus. Não tem problema você falar para Deus, lembrar a Deus quem você é, porque Ele sabe quem você é. O problema é quando você fica chorando pro diabo. Ai, eu não estou aguentando. Não chora não, irmãos. Fala para Deus, fala: sou filho de Deus. O Senhor prometeu para mim. Sabe por quê, irmãos? O que você está passando, se Deus te colocou, suporta. Mas se não foi Deus, Deus te arranca. Amém? Amém? Se assenta um minutinho, o pastor William vai dar um recado e nós vamos almoçar. Deus, gente, paz, irmãos, bom dia, glória a Deus. Quem está maravilhado com essa palavra aqui? Alguns não estão. Levanta as duas mãos, quem está maravilhado com essa palavra aqui? É assim, gente. Vocês estão com fome, né? Mas o almoço está quase pronto. Eu não senti o cheiro ainda não, mas está quase pronto. Nós vamos ofertar agora. É nesse momento que você sela a palavra que você ouviu. A Bíblia diz que aquele que pouco semeia, pouco colhe. E aquele que semeia com abundância, colhe. Os irmãos aqui que estão acostumados com a agricultura, eu sou de São Paulo, menino lá criado na cidade grande, eu não tive esse prazer. Mas se você plantar um caroço de milho, nasce só mais um caroço de milho, irmãos? Cadê os irmãos aqui? Cadê o Rogério que é agricultor? Quem mais vai atrás? Não, nós temos aqui uma excelência em agricultura, que é o irmão Anacleto. Se o senhor plantar um caroço de milho, senhor Anacleto, nasce só mais um caroço de milho? Nasce pelo menos uma espiga, né? E uma espiga tem quanto, gente? Semear na casa do Senhor é algo tão tremendo que Deus ele acaba te surpreendendo depois.
Pastor, mas é só por isso então que eu vou semear. Porque, olha, então se eu fizer uma conta aqui, eu dou 10, tararará, ganho 100. Aí fica um bom negócio. É por isso que a gente semeia? Mas, irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, semear aqui no altar, ofertar, devolver o dízimo. Sim, irmãos, porque dízimo a gente não dá, a gente não entrega. A gente faz o que, irmãos? Devolve. O Senhor disse ao povo dele, através do profeta Malaquias: vocês estão me roubando. E vocês ainda me perguntam em que nós te roubamos. O Bruno fica só ali com a mesa de som, né? Em que nós te roubamos? Vocês não me roubam em nada mais além dos dízimos e das ofertas que vocês deixam de trazer. Agora, por que Deus fala isso? Olhe para mim aqui, para você entender. Deus deu uma palavra ao pastor Késio, que agora é um tempo de instrução à igreja. E você precisa compreender o que Deus está esperando de você. Porque tem pessoas aqui, dobre tua atenção, que ele não se importa com o que Deus espera dele. Ele diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de eu não ser consumido. Então eu posso fazer tudo errado, que as misericórdias de Deus ainda vão me alcançar. Atenção. A Bíblia fala que Deus não tem o culpado por inocente. Então, quando você tem compreensão da palavra, o que você precisa praticar, o que você precisa exercitar, é a compreensão da palavra que você escuta aqui. Então, veja bem, devolver o dízimo no altar, primeiro você cumpre a palavra, você obedece. Logo, você adquire legalidade para você obter e para você manter. Quando você oferta na casa do Senhor, você semeia, e a Bíblia vai falar em muitos textos sobre semeadura. A Bíblia diz que Isaac plantava um, colhia 100 vezes mais. Porque a semeadura, ela é a ordem natural da devolução do Senhor para você. Porque Deus, ele é fiel à sua palavra. Mas pastor, e se eu só devolver dízimo e não ofertar? Então o pouquinho que você tem vai ficar seguro. Mas tem gente que o pouco que ele tem não está resolvendo a vida dele. Às vezes um ordenado mínimo, irmão, resolve a tua vida lá na tua casa. Aí você coloca a tua mulher, e esses dias o irmão falou assim: não vejo a hora dos meus meninos completar 18 anos para tudo trabalhar. Porque você vai entrando nesse caminho de você tem que trabalhar, a esposa trabalha. E não tem nada mal trabalhar, porque a Bíblia fala que as aves do céu, o Senhor alimenta elas, e nós somos melhores do que as aves, porque nós plantamos, colhemos e armazenamos. Mas entenda aqui, eu vou encerrar agora. Ofertar na casa do Senhor, irmãos, primeiro que tem que ser uma alegria para nós. Se você estiver triste em trazer uma oferta no altar, posso falar para você? Guarda e vai comer uma fartura lá na Ribeira, como o Aleph gosta de comer. Trazer oferta no altar tem que ser com alegria. Isso nós temos que aprender até com nossos irmãos da África, né? Os irmãos vêm dançando, salmodiando, né? Traz galinha, traz ovos, traz peixe, porque não estamos. Quando nós falamos de oferta, você só lembra que tem que dar dinheiro, mas é porque também é só o que você produz às vezes. Quem aqui planta banana? Quem planta batata? Dona Ana, só na crema. Quem planta manga? Quem planta berinjela? Se você plantar isso, você tem que ofertar disso. Mas não, pastor, eu não planto nada disso, mas eu trabalho. Todos os dias eu levanto pela manhã, eu me apronto, eu vou trabalhar, eu produzo todo dia, volto para minha família, no outro dia a mesma coisa. E aí também já foi pregado semana passada acerca disso. Você precisa ter discernimento.
Mas do que você produz, você precisa honrar o Senhor. Eu vou te convidar aqui a você ofertar hoje generosamente nesse altar. Até porque, quando nós passamos o dia aqui orando, buscando ao Senhor, muitos irmãos passaram por aqui, consagrando esse ambiente. Quando a gente fala consagrar, é dizer assim: Senhor, que a tua presença passe por aqui todos os dias. Então, quando você vier do teu lugar, você venha com um entendimento, dizendo: Senhor, essa minha oferta aqui é de gratidão, então, porque eu agradeço ao Senhor pela vida que o Senhor tem dado à minha casa. Senhor, essa oferta aqui é uma oferta que eu quero profetizar que o Senhor vai aumentar, porque o salário que eu estou ganhando não está dando, Senhor. Então aumenta, abra as portas, me dê uma ideia para eu empreender, me dê, Senhor, resolva isso, me ajude. Aí você vai trazer uma oferta, mas sempre que você trouxer uma oferta, primeiro, alegria. Diga comigo, toda oferta, melhora, fala, toda oferta deve ser levada até o altar do Senhor com alegria. Diga assim, também com entendimento. Então, irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos ofertar. Vamos ofertar. Separa a tua oferta aí. Eu vou fazer uma oração para Deus acrescentar a sua fé. Eu vou fazer uma oração. Às vezes a gente está preso num ciclo vicioso. A gente não tem, não dá e não tem de novo porque não deu. Que a ordem é assim, a gente não dá porque tem, a gente tem porque dá. Esse dia nós estávamos aqui no turno de oração, pastor, e aí Deus trouxe uma palavra sobre recursos, sobre tal, estava aqui o Eric também, e aí o que a gente fez? Tirou o que nós tínhamos, tirou a blusa, estava um frio aquele dia, tirou o casaco e pôs ali no altar. Não tinha dinheiro, irmão. Se tivesse dinheiro, dava para ter depositado 5 euros, 10 euros, 20 euros. Mas é sobre o entendimento do que Deus tem feito por você. Senhor, eu quero orar para que os nossos irmãos tenham sempre o entendimento e que a oferta, ela produza aquilo que o Senhor já determinou que ela vai produzir. Que a gratidão desse irmão, ela alcance os céus de uma maneira extraordinária. E que a semeadura, ela seja, Senhor, algo que acrescente na vida dos nossos irmãos. Aquele que planta, ele tem intenção de colher. Nós não vamos ser hipócritas aqui. Mas o nosso coração está convicto de que tudo que nós temos vem do Senhor e volta para o Senhor. Então nós vamos ofertar aqui, Senhor. Nós vamos ofertar com alegria. Nós vamos ofertar deliberadamente. Nós vamos ofertar, Senhor, como nunca ofertamos nesta manhã. Porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Em nome de Jesus, que todo espírito maligno que tem tomado conta das finanças desse irmão, o devorador seja confrontado agora com o dízimo que ele vai entregar, com a oferta generosa, com as primícias que ele vai depositar na vida do sacerdote, porque não é sobre nós, é sobre o teu reino que está sendo estabelecido, em nome de Jesus. É o que nós oramos. Sai do teu lugar, traga a sua oferta aqui, deposite no altar do Senhor.